Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Vocês querem saber quais foram os filmes que eu assisti essa semana, hein? Então vem comigo. Gente, vou falar pra vocês, olha, hoje é 17 de agosto, né? Hoje tá fazendo 18 dias que eu estou sem cigarro. Mas, olha só, eu tô tendo tudo que vocês podem. Crise de ansiedade o tempo inteiro, comendo sem parar, já engordei aí uns 3, 4 quilos ou mais, mas não tem problema. Fiquei super gripada, vocês sabem, né? O vídeo que eu fiz aí, um vídeo anterior que eu fiz, eu tava bem fanha, ainda tô um pouco. Meu ouvido aqui tá tampado. Olha, gente, toda bichada. Os filmes que eu vi, eu peguei e coloquei aqui na minha agenda da Frida. Que bonitinha, minha agenda personalizada. E aí eu coloquei aqui, entendeu? Só pra eu... Tá vendo bagunça, né? Mas eu entendo. Só pra eu poder me lembrar, né? Porque a memória também já não tá muito boa. Então vamos lá, eu selecionei... selecionei não, mas viajei legal. Coloquei aqui os filmes que eu vi. Eu não consegui ver muitos filmes, né? Então esse quadro é um quadro novo, né? Eu esqueci de falar, esse quadro é um quadro novo, que toda semana, todo domingo, eu vou trazer aqui pra vocês os filmes que eu vi do domingo passado até o sábado, tá? Aí hoje eu vou assistir outros filmes que virão no vídeo do sábado. Então, eu não consegui ver muitos filmes, tá, gente? Não consegui ver muitos, mas foram alguns aqui. E eu coloquei todos os que eu vi, tanto os que eu gostei quanto os que eu não gostei. Mas, na realidade, essa semana, coincidentemente, milagrosamente, eu gostei de todos. Teve um ou outro que eu gostei menos, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazendo aqui, na escala do que eu menos gostei, e os últimos serão os primeiros. Beleza? Então eu vou começar pelo que eu gostei menos, tá? Lobos eu assisti ontem. Eu já tava afim de ver esse filme. É um filme de ação, com Brad Pitt, com o George Clooney, é o mais novo deles. Eles também produziram esse filme, então é um filme de ação. Tem um humor ali também o tempo todo, né? Destaque para o jovem ator, que eu esqueci o nome dele, porque ele está excelente no filme. E Brad Pitt com o George Clooney também, excelentes. Porém, eu achei assim, uma história meio clichê, uma história meio... Aquele filme de ação que a gente já meio que está acostumado a ver, com um pouquinho de humor, uma pitada de humor, um humor negro, uma coisa assim. Então, sei lá, eu vi até o final porque é sempre muito bom ver atores bons, mas para dizer a verdade, eu não gostei muito. Então esse eu dou de 10, eu dou nota 7. Quando a Luz Arrebenta. Gente, eu sou completamente apaixonada pelo cinema islandês, pelo cinema finlandês, pelo cinema nórdico. Eu amo, sempre amei. E aí eu assisti esse filme, porque esse filme, ele foi para a seleção oficial do Festival de Cannes de 2024, né, do ano passado. E eu já estava afim de ver esse filme e esse filme chegou na plataforma e tal, aí eu fui assistir. Só que tem o seguinte, a legenda tava... deixa eu tirar um pouco esse óculos aqui, que eu tô meio... A legenda tava um pouco fora de sincronia, sabe? E aí, cara, eu fiquei assim, muito tempo tentando sincronizar. Aí quando eu conseguia sincronizar, saía de repente, passava uns 10 minutos de filme, a legenda saía e ficou naquela coisa, eu comecei a ficar estressada. Peguei e falei, quer saber, cara? Vou ver esse negócio sem legenda, sem nada e vamos tentar entender esse filme só ali na expressão corporal, facial e tudo mais. Porque eu não entendo a língua, né, gente? Se fosse inglês ainda dava pra ir sem legenda. Cara, e deu pra entender. Deu pra entender. Não que eu seja uma pessoa... um gênio, né, que consegue poliglota, essas coisas, não. É porque é um filme tão tranquilo e é uma história, assim, fácil de se entender porque é um filme muito internalizado, sabe? É um filme muito que fala sobre sentimentos que estão dentro, que não vão pra fora, né?
A história de uma menina, de uma jovem que é apaixonada por um outro jovem, e esse jovem acaba sofrendo um acidente, e esse jovem namora outra que é amiga em comum também deles, enfim. E ela tem que esconder esse luto, né? Ela tem que esconder esse luto, ela tem que esconder esse sentimento. E é muito bacana, muito bonito o filme, porque o grande barato desse filme é justamente mostrar ali o país, né? A beleza ali da Islândia. Então, a fotografia é muito maravilhosa. Então, eu gostei desse filme, apesar de não... deu pra entender. Eu dou nota 8, porque eu gosto do cinema islandês, eu gosto. Então eu dou nota 8 de 10 para esse filme. Quando a Luz Arrebenta. Procure que vocês vão gostar. O outro filme que eu vi essa semana foi do Wes Anderson, que é Moonrise Kingdom. Aí podem falar, pô, Juliana, mas você cinéfila ainda não viu, não tinha visto esse filme? Não tinha visto. E aí assisti essa semana, cara, é muito bom. Eu amo todos os filmes do Wes Anderson. Cara, muito bom. Ele é muito louco, né? O cinema dele é muito visual, né? Muito visual. E eu adoro a estética dele, acho excelente, e sempre com um elenco brilhante. Nesse filme tem Edward Norton, Bruce Willis, Tilda Swinton e mais uma galera aí que eu não tô lembrando agora, que é um filmaço e vale a pena vocês assistirem. Então esse também eu dou nota 8 de 10. Outro filme que eu também gostei muito foi um filme nacional chamado Ventos de Agosto. Eu não sei se é porque a gente tá em agosto, eu não sei, esse filme, na hora que eu olhei lá, falei, cara, eu vou ver esse filme. Cara, gostei, sabe? O cinema nacional, ele é muito bom, né? Ele é muito bom. E às vezes eu me pego negligenciando de assistir o cinema nacional, não por opção, não porque eu não goste, mas é porque a gente acaba tendo tanta demanda do cinema estrangeiro, né? Do cinema de fora, que a gente acaba negligenciando. Aí eu falei, não, vou assistir o filme nacional. Muito, muito bom, conta a história de uma garota que é da cidade grande, mas ela tá morando numa cidade do Nordeste, que ela foi cuidar da avó dela. E ela se envolve ali, ela ajuda ali o pessoal que trabalha com coco, catando coco e vendendo coco. E ela tem um envolvimento com um cara também, que é um pescador local lá. E assim, mostra, é o retrato mesmo, né, do Brasil, o retrato da margem do Brasil, né, das pessoas que vivem à margem da sociedade. Aqui vale muito a pena ver, o cinema nacional está sempre muito bom. E fica aí a dica, então esse também foi 8, nota 8 de 10. Outro filme, gente, que assim, achei um plot twist assim, incrível, amei mesmo, chama Echo Valley, com a Julianne Moore e com a Sydney Sweeney. Eu vou dar 8 de 10 para esse filme. Ah, Juliana, mas você falou que amou. Amei o plot twist, amei a história, a atuação da Julianne Moore é uma coisa de louco, a gente já sabe. Mas assim, eu achei que teve algumas escorregadas, algumas escorregadas no roteiro, na história e na direção também. Então por isso que eu não vou dar entendida de cinema, a crítica de cinema. Gente, mas assim, eu achei que apesar de ter um plot twist do cara, eu achei que deu uma pecada na história. Ficaram pontas soltas ali que não deveriam ter ficado, eu achei. Bom, essa é a minha opinião, por isso que eu vou dar 8, mas mesmo assim é um filmaço, eu acho que vale muito a pena ver, que conta a história de uma mulher, né, que ela tá lidando com o luto da sua esposa. A sua esposa sofre um acidente, né, de cavalo e tal, cai do cavalo e ao mesmo tempo também está lidando com a dependência química da filha. E a filha meio que abusa do amor de mãe, desse amor incondicional de mãe, e é muito interessante essa história porque fala justamente sobre até que ponto, né, vai uma mãe, o amor de uma mãe por um filho, né? Ele questiona isso. E assim, a história é muito, muito boa mesmo. O plot twist, gente, já podem esperar uma coisa assim louca e muito bacana.
Porém, eu achei que a história deixou algumas, né, pontas soltas, mas isso também não atrapalhou o filme não, mas eu vou dar 8 de 10, porque quem segura bem o filme ali é a Julianne Moore e vale a pena ver, gente. Vejam, é bacana, muito bom. Todos os filmes que eu vi essa semana são muito bons, tá? Mickey 17. Mickey 17 é um filme de ficção científica que conta a história de uma pessoa, tá? Uma pessoa que essa pessoa vive numa colônia espacial. E esse cara, né, essa pessoa é um homem, ele é considerado um descartável. Toda vez que ele morre, um clone dele revive para continuar. É como se fosse assim, uma pessoa que é mandada para a guerra, uma pessoa que é mandada para algum lugar que corre o risco de morrer. Então, ao invés de mandar seres humanos, mandam cópias da própria pessoa, né? Chama Mickey 17. E, cara, que filmaço. Eu amo ficção científica, então, do Bong Joon-ho, que é um diretorzaço maravilhoso, né? Assistam Parasita, eu sou apaixonada por esse filme. E esse filme, Mickey 17, é um filme que vai te prender, sabe? É um filme que ele é de ficção científica, porém, se você analisar ele, o roteiro dele é maravilhoso, fotografia também, mas se você analisar bem ele, você acaba encontrando ali situações, vocês viram que eu dei uma desassociada aqui, de vez em quando isso pode acontecer. Situações que, do jeito que a humanidade está caminhando, isso não é muito difícil de acontecer, não. E tem um elenco fantástico. Toni Collette, que eu sou completamente apaixonada também por essa atriz. Robert Pattinson fazendo o Mickey. E Mark Ruffalo e vários, né? O elenco é fantástico, gente. O filme é muito bom, vale muito a pena. E por isso eu dou nota 9 para ele de 10. Wandinha, Wandinha, a segunda temporada, porque eu já assisti a primeira, então eu maratonei não, porque infelizmente a segunda temporada ela vai até a metade e a próxima, né, a segunda metade vai ser só mês que vem. Então eu vi todos os episódios que estavam disponíveis e eu adoro, né? Família Addams fez parte da minha adolescência, eu amava assistir os filmes. Eu gosto muito dessa estética macabra, sombria. E eu sou completamente também apaixonada por Tim Burton. Todos os filmes dele eu amo, eu não perco um. Então, Os Fantasmas se Divertem, Edward Mãos de Tesoura, são filmes que fizeram parte da minha pré-adolescência. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela estética dele, pelos filmes dele, então eu amo essa série, eu acho muito bacana, eu acho que tem um humor muito legal, tem um elenco muito bom, a história é muito bem costuradinha e é fantástico, gente. Wandinha, vocês têm que assistir, então nota 9 de 10. Tudo que imaginamos como luz. Olha que nome bonito, né? Não? É um filme indiano que também estava, esse filme ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes de 2024, que foi presidido pela Greta Gerwig, que é a diretora da minha vida, e ganhou o prêmio do júri. Então o júri votou nesse filme, né, como o melhor filme da competição ali. Tudo que imaginamos como luz é um filme indiano, né, já falei, e conta a história de 3 mulheres, né, e fala sobre sororidade, sobre amizade, e também sobre as pessoas que vivem à margem da sociedade, porém lá na Índia, né? Mostra bem a realidade de Mumbai, conta a história de uma enfermeira, a Prabha, que ela trabalha num hospital bem precário, né? E ela tem um marido que foi assim escolhido pela tradição e tal, ela nem conheceu ele direito e ele acabou indo embora, né, para o estrangeiro, e ela ficou. E ela fica sozinha naquele lugar super quente, um calor infernal, vivendo uma vida bem precária. E ela tem uma colega, né, que divide com ela a casa, ela é mais jovem também, a enfermeira, trabalha no hospital junto com ela, e ela tem um namorado, e isso para a cultura indiana, né, a mulher tem um namorado ali, ficar ali aparecendo com o namorado é meio complicado. E ela meio que quer ajudar essa colega, né, essa colega barra amiga, a ter uma noite de amor com o seu namorado. Então ela acaba indo para uma cidade litorânea da Índia, uma cidadezinha, que é tipo uma ilha na realidade, uma vilazinha, né?
E aí ela vai com essa amiga e também vai com uma outra amiga que é mais velha que ela, que tá para ser despejada porque perdeu o marido faleceu e ela tá para ser despejada e essa amiga mais velha, ela tá querendo voltar para essa vilazinha porque é onde ela pode ter uma casa, pode ter uma vida melhor, ninguém vai despejar ela. Enfim, é uma história que ela é costurada dessas três mulheres, então ela é costurada através da amizade, do amor, da sororidade delas. Uma dá a mão para a outra e não solta, então vai mostrando bem essa realidade indiana que a gente não conhece, que a gente conhece mais o lado espiritual, né? Da espiritualidade indiana e tudo mais, né? Os grandes templos ali, os templos lindos e tudo. É difícil, né? Porque a Índia é um país pobre e a Índia é um país que existem muitas pessoas em condições também de pobreza e de dificuldades e que necessitam de um olhar mais atento. E fora que fala debaixo também sobre a questão ali, né, da mulher, né, nesse país. É muito lindo, vale a pena ver, eu dou nota 9 de 10. Greta assisti ontem também, um filme nacional maravilhoso com o nosso Marco Nanini. Gente, o Marco Nanini, ele é um ator de teatro, né? Ele brilha no teatro, Irma Vap, ele brilha no teatro. E ele fez esse filme, né? Ele é a Greta, né? Vocês sabem por que Greta? Já podem imaginar, né? Ele faz o papel de um enfermeiro gay que tem mais ou menos 70 anos e ele se envolve com os seus pacientes. Também um hospital bem precário aqui do nosso país, como vários hospitais públicos, né, que tem aqui, mostra bem essa realidade. E ele se envolve com seus pacientes. E ele tem uma amiga que é transexual e que está com um problema sério renal e vai parar no hospital. O filme já começa assim. E não tem leito para ela, não tem um quarto para ela. Querem colocar, o médico quer colocar ela na ala masculina e ela não quer, porque ela é transexual, ela chama Daniela, ela não quer, e claro, lógico. E não tem leito para ela. E aí ele dá um jeito de pegar um paciente lá, levar para casa dele para poder vagar um leito para ela, enfim. E aí começa a história toda, né, se desenrolando. Ele acaba se envolvendo com esse paciente que ele leva para casa. A Daniela, que é amiga dele, volta para casa também. E aí a história vai se desenrolando e vai mostrando bem também uma outra realidade do nosso país. Então vale muito a pena ver. Esse filme concorreu ao Urso de Ouro, né, que é o Festival de Cinema de Berlim. Então tava ali selecionado, então é um filmaço, cara, vocês têm que ver, Marco Nanini está maravilhoso, então nota 9 de 10. Extermínio, a Evolução. Gente, eu sou muito apaixonada por esse filme, eu assisti o primeiro com Cillian Murphy, esse filme do Danny Boyle que fez Transporting, que fez 127 Horas e vários outros filmes. Ele é um diretorzaço, a estética dele, a forma dele dirigir é uma coisa assim transcendental. Então eu sou muito apaixonada, assisti o primeiro que é dele, depois foi feito o segundo que não é dele, aí eu não quis assistir. Eu sou apegada, não quis assistir, mas também não fez muita diferença. E agora, 28 anos depois, ele fez o último, que é Extermínio, a Evolução, com a Jodie Comer, que eu adoro essa atriz, com o Ralph Fiennes. Não é assim que pronuncia, tá, gente? Mas é tão difícil pronunciar o nome dele. Mas vocês sabem quem é, né? Então, assim, que filmaço, gente. E é muito louco porque do primeiro, que é o dele, pro último, esse, a Evolução, 28 anos depois, parece assim, saca? Que a estética ali continua, parece que a tecnologia não veio, ele manteve ali, porque o primeiro filme foi filmado numa câmera Canon. Esse último foi filmado de um iPhone. De um iPhone, cara. O cara é muito gênio, o cara é genial. Então, vocês sabem a história, né? O vírus da raiva tomou conta do Reino Unido e o Reino Unido foi interceptado. Ninguém sai, ninguém entra e ficou todo mundo ao Deus dará. E as pessoas, né? Ficaram muitos ali, os infectados, como se fossem zumbis, né? Mas na realidade eles estão com o vírus da raiva. E é um filme muito simbólico também, eu acho, né? Que debate muitas questões ali, políticas e sociais. Eu acho que vale muito a pena ver, por isso eu dei 10 de 10. Eu amei, assim como amei o primeiro também. Então vejam que vocês vão gostar muito. A trilha sonora, gente, é um show à parte. Tetris.
Quem já ouviu falar desse jogo? Quem não conhece esse jogo? Todo mundo conhece esse jogo, né, gente? Tetris, aquele dos cubinhos, né, que vão caindo e você vai ter tudo coloridinho. É a história do surgimento desse jogo. E que história! Eu, sinceramente, nem imaginava. Então é uma história real que conta como que esse jogo surgiu, né? E eu não sabia, esse jogo surgiu em 1988, lá na antiga União Soviética. Depois foi trazendo para cá. Então é toda a história em cima do cara ali que está tentando pegar os direitos do jogo. Foi um cara comum da União Soviética que, assim, brincando, ele fez o jogo e aí acabou vazando esse jogo para os Estados Unidos, e esse cara fica indo, tentando fazer ali uma mediação, né, uma conversa com a máfia russa para tentar pegar os direitos desse jogo. Cara, é muito, mas é filmaço, tá? Então por isso eu dou 10 de 10 e vocês têm que ver, depois vocês me falam. Sing Sing, gente, Sing Sing. Esse filme tava concorrendo ao Oscar desse ano, de 2025. Olha, eu fiquei muito tempo sem ver esse filme. E eu vi essa semana. E por que eu demorei tanto para ver esse filme? Gente, é uma história real e vocês não têm noção do que aconteceu. É um filme que conta a história de Sing Sing, que é um presídio lá nos Estados Unidos. E dentro desse presídio, é um presídio masculino, e dentro desse presídio tinha um grupo de teatro que era formado pelos presidiários, né? E tinha lá um professor de teatro que ia dar aula para eles, e eles interpretavam Sonho de uma Noite de Verão, Shakespeare, né? Hamlet, enfim. E o filme mostra todo o processo criativo e artístico para se fazer uma peça, né? E eu amei, porque eu, com 17 anos, eu entrei para o teatro aqui na minha cidade. O teatro me salvou, eu era uma pessoa extremamente tímida, já falei isso aqui. A arte me salvou, sabe? O teatro é transformador, é maravilhoso. Então, assim, é muito lindo ver como que eles vão ali soltando as suas emoções, né? E melhorando como seres humanos através dos jogos, né? Das dinâmicas teatrais ali, do laboratório de construção de personagem, de construção de emoções dos personagens, né? De você poder ser outra pessoa que não você mesmo. Então você está preso, né? No caso deles, eles presos num presídio, e ali através do teatro eles se sentem livres, eles podem se sentir livres. E o poder transformador da arte é com Colman Domingo, que eu amo esse ator maravilhoso. Gente, esse filme, ele tem que ser visto por todas as pessoas do mundo. Esse filme, eu tava olhando assim, gente, tem um cara lá, né, um ator lá, que eu olhava, ele falava, cara, que atorzaço! Que atorzaço, o cara tá parecendo um presidiário mesmo. O cara é muito bom, eu nunca vi esse cara. Quem é esse cara? E fiquei pensando, né, Bom, agora vou dar um pequeno spoilerzinho. Quem não quiser, dá uma passadinha, eu vou falar super rápido. Pode ir? Gente, os atores do filme são os ex-presidiários que na época estavam fazendo a história que o filme está contando. Então eles já estão em liberdade, mas eles estão interpretando a si mesmos. Que coisa mais genial, que coisa mais fantástica. Pronto, pode voltar, já falei, quem não quis ouvir. Meu Deus, eu fiquei, sinceramente, eu fiquei assim. Gente, a arte é tudo, gente. Mas quanto que a maioria do povo vai entender isso? Que filmaço, que coisa mais maravilhosa. Entrou para os meus queridinhos esse filme, e por isso eu dou 10 de 10 para ele. Vocês têm que ver, Sing Sing. E agora, para finalizar, eu vou finalizar com a cereja do bolo, que foi o último filme que eu assisti essa semana, que eu assisti ontem, foi o último de ontem. Todos Nós Desconhecidos. Gente, pelo amor de Deus, olha, tô doida para falar, mas eu não posso falar muita coisa, senão eu vou estragar a surpresa toda do filme. Que espetáculo!
Que filme sensível, que filme necessário, que filme espetacular, gente, que filme grandioso, vocês têm que assistir. É com Andrew Scott, que está fazendo o papel do Adam, que é o personagem principal, e ele está excelente. Nosso Paul Mescal, maravilhoso, que eu amo esse ator, gente, que história, vocês não têm noção do que vocês vão assistir. O filme conta a história de Adam, né, que é um cara que vive solitário num prédio gigantesco e só mora ele e o Harry, que é o Paul Mescal, que faz o papel de Harry. O Adam, ele tá lutando ali contra os seus próprios demônios, ele tá lutando com o luto, né? Luta com o luto na vida adulta, porque ele perdeu os seus pais quando ele tinha 12 anos de idade. E é um filme que fala muito sobre a questão da homofobia, da homossexualidade, do amor. É um filme que fala de amor. Gente, e eu vou falar, depois que ele acabou, então eu não vou falar muito dele, tá? Porque esse é um filme que realmente não dá pra falar, dar muitas dicas, porque senão vai estragar, sabe? E é um filme que dá pra assistir mais de uma vez, inclusive hoje eu vou tentar assistir também, já com esse outro olhar. Porque quando a gente descobre o que tá rolando no filme, quando aquilo é revelado pra gente, dá pra assistir de novo com uma pegada diferente, sabe? Com um olhar tipo, sabe? Com um olhar diferente. Meu Deus, Todos Nós Desconhecidos, e olha que nome! Esse filme me tocou, cara. Esse filme me tocou, mas me tocou fundo. A atuação do Andrew Scott tá uma coisa de louco. Paul Mescal também está incrível. Ô, gente, pelo amor de Deus, assistam esse filme. Assistam. Eu tô com a língua coçando aqui para poder falar para vocês a história, tá? Mas só o que eu posso dizer é que a história desse cara, do Andrew, ele tem mais ou menos 40 e poucos anos e mora num prédio gigantesco. Esse prédio, ele é totalmente vazio. Olha que coisa doida, totalmente vazio. O filme é totalmente simbólico. O filme inteiro, cheio de símbolos e de analogias. Ele é incrível. E ele conhece o Harry, né? Os dois têm ali um relacionamento afetivo. E daí que começa a acontecer várias coisas que eu não posso dizer, que eu tô doida pra dizer, gente. Eu não dou 10 de 10. Eu dou 1000 de 1000. Esse filme, ele tem que ser visto por toda a humanidade. Então assistam Todos Nós Desconhecidos. E por favor, todos esses que eu trouxe aqui pra vocês, assistam e depois vocês me falem se vocês gostaram, tá bom? Foram poucos, peço desculpas por terem sido poucos. Acho que foi 16? Não, peraí. 13 filmes. Pouco. Ah, gente, eu vou terminar aqui só com uma frasezinha de um crítico falando sobre o filme Todos Nós Desconhecidos. Essa frase não está no filme. E ela meio que mostra um pouco ali o cerne do filme, tá? O amor é ter certeza de que você está cuidando de outra pessoa e saber quando ela precisa de você. Isso é a base do filme Todos Nós Desconhecidos, que todos nós temos que assistir. Então um beijo para vocês, um ótimo domingo, que seja um domingo maravilhoso, um bom início de semana, porque a semana começa no domingo, né? Então, um ótimo início de semana, que vocês tenham uma semana linda, maravilhosa, iluminada, e que vocês assistam esses filmes. Quando forem assistindo, me falem depois, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!